Eu quero falar sobre o futuro da gente, o futuro humano. O nosso futuro não escapa de ser um futuro da prevalência do controle sobre nós. Controle. E será absoluto. E nós não seremos levados à ideologia do controle porque a gente escolha isso. Sermos controlados na perspectiva global será uma necessidade que será produzida por uma quantidade enorme de conjunções. No meio disso você tem o conforto, no meio disso você tem o consumo, no meio disso você tem a acessibilidade ao mesmo estilo de vida. Um monte de coisas serão oferecidas para que nós venhamos a aderir ao controle. Mas essas são as mais suaves. E dentre essas há uma quantidade enorme de outras que eu não tenho tempo para mencionar aqui. Mas nada será mais importante em relação a nos conduzir à necessidade de um controle mundial, global, universal, do que aquilo que nos chegue como desgraça total, aquilo que nos chegue como calamidade planetária, aquilo que nos chegue como algo que nivele a humanidade toda sob o parâmetro da necessidade de unirmos todos os nossos recursos, inteligências e forças para podermos sobreviver a tal coisa. E tanto mais quanto essas coisas se repitam, essas necessidades universais, mais crescerá o nosso sentido e a nossa observação lógica de que nós não vamos poder tratar esses bilhões e bilhões de humanos que chegam e que aumentarão imensamente dentro dos clusters, dentro dos guetos nacionalistas ou tribais. Por quê? Porque, tome como exemplo o coronavírus. O coronavírus é a introdução, é o exórdio introdutório para a mensagem, para o discurso, para o aceno, o grito de que a humanidade não pode mais se dar ao luxo de dizer eu primeiro, eu maior, o eu acima de todos. Não vai mais poder se dar esse luxo. O coronavírus é o primeiro ensinador disso para essa era na qual a gente está vivendo. Porque, dentre as muitas coisas que ele está demonstrando, ele demonstra a nossa limitação, a nossa fraqueza e a nossa estupidez quando se trata de enfrentar algo universal. Fazemos isso com o recurso local. O que o coronavírus induz às inteligências humanas mais brilhantes e econômicas e pragmáticas
a pensar é que num episódio detectado de uma natureza planetária como esse, nós deveríamos abdicar dos nossos governos locais e entregarmos a gestão pandêmica a um governo temporário, mas que faria a união de todos os recursos, de todas as mentes, de todos os saberes, de todas as capacitações convergirem para uma única gestão, para que de um lado do mundo não haja recursos eventualmente sobrando e de um outro lado não haja absolutamente coisa alguma com a qual as pessoas se possam defender. Então vai chegar uma hora em que episódios como esse que nós estamos vivendo do coronavírus vão nos forçar cada vez mais a um tipo de ação como essa que há 2 dias atrás foi proposta, de um governo universal temporário para fazer frente ao corona. Então, a maioria das pessoas e dos governos disseram não é preciso. Mas o corona introduziu a temática. Preste atenção, você que é jovem, que vai viver muito mais do que eu, preste atenção no que eu estou dizendo. O coronavírus introduziu a temática de um governo universal para que se pratique a melhor distribuição do recurso humano no enfrentamento de algo completamente planetário. Só que o corona ainda é brincadeira. O corona é uma brincadeira, isso é uma cócegazinha da natureza na humanidade, é uma leveza o corona. Ele pode ser um dos vírus mais poderosos que a gente tenha conhecido no último século, por exemplo. Mas ele está longe de ser o que vem por aí. Porque ele se alimenta da gente, da nossa produção, dos nossos remédios, dos nossos tratamentos, dos nossos recursos, das nossas químicas, das nossas vacinas, e ele se alimenta da nossa própria adaptação. Quando a gente acha que se adaptou a ele, ele entrou em estado de desenvolvimento para que nos atinja de um modo mais letal ainda à frente. De modo que quando você lê, por exemplo, as Escrituras, lê em Mateus, em Marcos e em Lucas, as mensagens de Jesus sobre o fim, os chamados pequeno apocalipses, em todos eles Jesus vai crescendo esse pioramento das coisas. Por isso eu digo que a história é um espiral que vai se abrindo crescentemente, aumentando o volume das mesmas coisas, de modo que as mesmas coisas atingem um poder muito, muito, muito para além do que a gente poderia jamais imaginar. E a história humana inteira nos ensina isso. A leitura do livro do Apocalipse é assim. As coisas vão se abrindo e vão ampliando as dimensões das realidades catastróficas. As coisas começam com 1/3, depois dizem 2/3 da humanidade, depois diz todo ser vivente no mundo foi atingido. O Apocalipse mostra claramente para nós que isso cresce, se amplia,
Começa pequeno e o pequeno do Apocalipse já é enorme. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que as mesmas coisas voltam e voltam sempre com um poder extraordinariamente mais forte. E no Apocalipse o que acontece? No Apocalipse chega-se a um momento de tamanha impotência humana diante da magnitude das catástrofes de todas as naturezas, água estragada no mundo inteiro, revoltas naturais na produção de pragas de pestes que só pioram, crises de natureza ambiental horrorosa que não se pode ver à luz do sol durante o dia, o envenenamento dos mares, a morte enorme, imensa de vida marinha e de vida aquática, a proliferação bacteriológica, as pessoas começam a morrer nos dias de João sem saber porquê. Nos nossos dias a gente sabe quais são as razões. As pestes de natureza existencial, aquelas que atacam a alma, atacam a mente, fazem a gente ter ardente desejo de morrer, como eu tenho falado tantas vezes no Apocalipse capítulo 9, aquela angústia existencial que faz com que o indivíduo descubra algo pior do que qualquer outra dor, que é a dor de existir, a dor de ser, que faz o indivíduo então querer morrer. E isso que está presente entre nós, numa escala ainda pequena, vai crescer. Jesus diz que os homens vão desmaiar de angústia, de pânico, nas ruas, nas praças, nas festas, nos eventos, nas faculdades, nos campos, ou dirigindo, pensando na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Os homens desmaiarão de terror. É o que diz Jesus, por exemplo, aludindo de maneira imediata ao aumento dos mares, ao crescimento das ondas, ao rugido angustioso dos mares anunciando a invasão das terras e dos litorais, enquanto mortes vão graçando para todo lado. A leitura do Apocalipse é um tirar de véu. A palavra Apocalipse significa tirar o véu. É um tirar de véu para que a gente enxergue o que inevitavelmente acontecerá com a humanidade se nós não convertermos os nossos conceitos, as nossas ideologias, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos significados. Coisas essas que, infelizmente, os homens não se converterão a elas. Eu vejo muita gente dizendo que o coronavírus vai mudar o mundo. Vai dar uma alterada em alguns mais prudentes, mais visionários. Vão continuar vendo e olhando as coisas de uma maneira muito mais cuidadosa, cautelosa e profética, quanto à possibilidade de que tudo volte e volte cada vez maior, como diz o Apocalipse, na espiral crescente. Mas a grande maioria vai esquecer. A grande maioria vai esquecer rápido como foi
Aí volta todo mundo ao esquema de paz, paz e segurança. Pronto, graças a Deus passou, vencemos, somos poderosos, não vai acontecer mais. Aí a gente sai, como Jesus disse, se casa e se dá em casamento, festeja, celebra, mais uma vitória universal. Mas enquanto isso, tem um monte de cabeças pensando, isso vai voltar. E se isso voltar, a gente não vai poder vencer o que vem, porque o que vem será pior. Quem trabalha com infectologia, quem trabalha com virologia, com toda a ciência bacteriológica, sabe que essas coisas não regridem. Elas só se alimentam da nossa vitória para se apresentarem fortalecidas e imunes. Essa é a grande guerra, que vai ser cada vez mais intensa. Não vai esperar de 1918, com a gripe espanhola, para cá. Ela não vem como H1N1, ela vai se potencializar. Vai ser H33, H66, N66, isso vai crescer. Vocês que são jovens, salvem essa live para vocês ouvirem de novo, isto vai crescer. E aí é que vem aquilo em relação ao que eu introduzi essa fala. A necessidade de controle, porque tudo que está acontecendo no mundo, as nossas catástrofes, nossas misérias, nossas pragas, nossas pestes, nossas fomes, tudo isso vai ter que encontrar uma solução, porque o planeta não cabe tudo isso. Vai ter que haver uma inteligência centralizante para diminuir as implicações disso tudo. De modo que são as nossas catástrofes de um lado e os nossos confortos excessivos de outro, as nossas grandes conquistas tecnológicas que nos trazem todos os confortos, todos os potenciamentos biônicos e de todos os níveis, são essas duas coisas, miséria universal e conforto oferecido com capacitações as mais diversas para o cérebro, para a mente, para a conectividade, que vai estar não mais nas coisas, mas já vai estar instalada em nós. É tudo isso que nos vai conduzir ao controle, suavemente. Não vai haver um plebiscito. Vocês querem controle universal ou não querem controle universal? Não. Serão as nossas tecnologias de um lado nos oferecendo aprender a falar chinês, instalando um chip interno ou externo e fazendo download, com ligação com o nosso sistema neural, ou vai ser usar o mesmo sistema instalado para que numa hora de calamidade todo mundo seja controlado, todo mundo saiba, o controle geral saiba quem falou com quem. Para que, no caso de uma epidemia como essa, os isolamentos fossem todos radicais, como de certa forma na China já começa a haver, porque toda a população da China já está mapeada em reconhecimento facial, digital, de modos de andar, de um monte de coisas. É muito difícil alguém se esconder na China hoje. Imagina, ainda é hoje. Ainda é com câmera de fora, lendo seu rosto, seus maneirismos. Vai chegar uma hora que isso vai ser uma imposição acadêmica, uma imposição intelectual, uma imposição de nivelamento do sarrafo tecnológico cada vez mais alto,
que será levantado, o indivíduo vai ter que acabar por uma questão de competitividade de mercado, dizer eu preciso dessa instalação em mim. Ao mesmo tempo, será politicamente correto realizar isto, porque aqueles que realizem isto estarão defendendo o resto da sociedade, porque se poderá saber aonde esse indivíduo esteve, com quem esteve na hora de uma catástrofe. Aí você está ouvindo isto aí, está me dizendo, não, eu jamais aceitaria isso. Eu jamais. Eu também aqui olhando, dizendo, alguém me monitorar de dia e de noite, embora eu já seja, olha, eu estou falando aqui com você, você está falando comigo, nós todos já estamos em pleno estado de monitoramento. Olha a minha cara aqui, ó. Você pensa que ela não está fotografada em todos os lugares? Você chega com essa cara aqui, entra nos Estados Unidos, a inteligência artificial já sabe tudo sobre você. Tudo. E se tiver uma indicação de observação a teu respeito, aí você faz até teste urológico sem sentir. E aí não adianta você dizer, não, eu protejo a minha privacidade, porque na mesma medida a tecnologia que protege a sua privacidade e que você pode escolher não estar lá, de um outro lado é a que pode te dar segurança. Inclusive segurança urbana, segurança de todos os níveis. Aí tem aquele indivíduo que diz, não, a minha vida é devassa demais, eu não quero ser visto, senão vão me ver, e vão ver a quantidade de mulher que eu pego, ou de homem que eu pego, eu não quero. Mas, mano, já não é mais possível, você já está escaneado. Já está. E isso só vai aumentar, só vai crescer. Isso vai cumprir exatamente o que o Apocalipse diz. Numa época completamente pré-tecnológica, 2000 anos atrás, descreve uma sociedade com capacidade extraordinária. A primeira é de fazer estátuas falarem. A segunda é de exercer um controle tão cósmico, tão universal, que ninguém é capaz de fazer absolutamente nada na Terra se não estiver conectado a ela. Nada, não compra, não vende, não trabalha, não estuda, não produz, não tem acesso a nada, é banido, é exilado, é posto em ostracismo. Em alguns lugares mais radicais pode até ser eliminado pela improdutividade de não ter feito o upgrade que a humanidade inteira precisa fazer. É assim que Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que a todos, verso 16, 13 e 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, todos, os livres e os escravos, todos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem essa marca, que carrega o nome da besta política, que emerge do mar e que controla o mercado de toda a Terra, a economia planetária. Ninguém vai poder se mexer se não estiver conectado a isso, se não carregar esse code instalado, com esse número do nome da besta, que nos dias de João, quando as letras tinham equivalência aos numerais, por um número poderia se chegar a um nome, e por um nome poderia se chegar a um número. Aí João conclui e diz, aqui está a sabedoria,
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. O que ele está dizendo é que isso será uma operação humana. Ora, esse número é 666, que, usando o critério de usar numerais para definir nomes, ou a partir de nomes, identificar numerais que equivalem a 666, já produziu os maiores equívocos e loucuras na história humana. Embora, por exemplo, o nome Nero, transformado no numeral, desse 666, como o nome de muita gente, o do próprio Hitler, como o nome do Nasser, presidente egípcio já morto nos anos 70, dava também 666, como vários outros governantes da Terra. Aplicado esse critério, especialmente pelos crentes literalistas e mais fanáticos, já indicaram muitas bestas, sendo que os grandes bestas são esses que ficam achando que é tão simples assim. No entanto, é nessa direção, é para essa convergência que nós estamos caminhando, minha gente. E será uma escolha da humanidade. A gente vai chegar num ponto de tamanho encurralamento que os nossos inimigos invisíveis serão tão mais poderosos do que esse coronavírus, que já é poderoso, mas tão mais, de uma capacidade de virulência infinitamente maior, com produção de mortandades tão extraordinárias, que se disserem a você, você precisa aceitar o termo de identificação facial e digital e de acompanhamento da sua identidade, de modo de fala, de andar e de tudo mais, para que numa epidemia como essa, a gente já separe todo mundo que tocou em você, chegou perto de você, onde você esteve, para você salvar a sua vida. O que é que você acha que vai acontecer? O que é que você acha que vai acontecer? A maioria esmagadora da humanidade vai dizer: eu quero isso para mim, para minha família. Vai ser uma questão de amor paterno, materno, preocupação filial, consciência cidadã, para não espalhar algo de natureza tão catastrófica. Vai valer a pena, por mais que você perca a privacidade. Você vai tentar fazer outras coisas, mas já não dá mais, você já está geolocalizado aonde quer que você esteja. Eu sou já um ente geolocalizado. A minha cara está espalhada em muitos bancos de dados do planeta, tanto esses bancos de dados civis, quanto os militares, os policiais, os políticos. Já não tem mais jeito, já era. Eu posso, todavia, ainda, apesar disso tudo, me esconder. Posso ainda ter uma chance mínima de desaparecer, desde que eu não bote a cara para fora em lugar nenhum, porque vai chegar uma hora em que a inteligência artificial vai ser unificada, e aí aonde quer que você esteja no planeta, se você puser a cara para fora alguns segundos em algum lugar, as bilhões de câmeras vão ler você e vão lá numa velocidade que não é de 4G nem de 5G, é de instantaneidade. Vai ser a internet da ubiquidade, vai acontecer sem delay, é simultâneo, é tudo junto. Na hora.
vai chegar. E o indivíduo não precisa ser um profeta. Embora amanhã eu vá continuar falando sobre isso e dizendo a você quais são os principais agentes da fomentação desse tipo de mundo e desse tipo de controle. Então amanhã às 19h30 eu volto em ponto com você. A partir da realidade que se encontra com a palavra, discernindo o tempo de hoje e olhando com um olhar perspectivo para aquilo que nos aguarda amanhã. E você pergunta, para quê? Para que saibais, como Jesus disse, vede que vos tenho predito. Vede que vos tenho predito. Vede que vos tenho predito, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É para isto. É para você se fortalecer na consciência. É para você ter musculatura de natureza escatológico-apocalíptica, para atravessar, como Jesus disse, para atravessar o que tem que vir, porque é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Eu vou parar por aqui agora. Daqui a 10 minutos eu inicio uma live no YouTube. Se você quiser passar para lá, vai ser outra live, não vai ser esta, vai ser outro tema. Se você quiser passar para lá, passe para lá. E uma última coisa, tem muita gente, eu vinha trabalhando demais nessa quarentena, eu ando morto de cansaço de atender gente de todo tipo de angústia, aflição, medo, pânico, depressão, suicídio, angústia automutilante, todo tipo de situação. E eu preciso me preservar com a imunidade alta desse grupo de risco. Eu não posso pegar essa coronavírus, não posso. Do ponto de vista humano, eu sei que quem me guarda é o Senhor. Quem me salvou, quem me ressuscitou da morte, às vezes em que eu morri até hoje, foi o Senhor. Mas eu não brinco. Eu sei que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar o meu corpo, em vão eu ergo a minha imunidade. Eu sei, eu ando nesse equilíbrio de fé. Mas eu sei que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso guardar a cidade, eu preciso cuidar do meu corpo, eu quero vencer o coronavírus, eu não posso pegá-lo. Porque se eu pegar, eu tenho uma chance de 80% de morrer. Se eu pegar esse bicho e ele vier forte para mim, eu não tenho, as minhas comorbidades são várias. Eu já tive parada respiratória, que me deixou em coma induzido de segunda a quarta-feira. O médico disse que eu tinha perdido eventualmente 30% da minha capacidade respiratória. Eu sofri de fibrilação atrial 30 anos, fiz ablação, depois pré-infartei violentamente e já vinha isso acontecendo. Eu botei stents e aí descobriram que o meu coração estava todo bloqueado, as coronárias, as artérias estavam funcionando com 5% de passagem. Isso faz 8 anos. Eu fui operado, puseram, como o médico disse, stents em lugares bizarros, porque nem ali são os lugares. E eu venho forte, tomando os meus remédios, fazendo a minha parte, comendo muito bem. E eu estou aqui, me sinto forte, como eu estou corado. Eu faço a minha parte. Mas eu também, há 10 anos atrás, contraí diabetes, resultado daquele estilo de vida que eu adotei durante décadas, que era totalmente contra-saudável o modo como eu vivi, viajei, me alimentei, não me alimentei,
e comi, me estressei, eu trabalhei contra mim, eu estou aqui porque Deus me deu, pela graça dele, uma natureza forte. Mas eu não quero brincar de coronavírus. Então, mesmo quando a quarentena acabar para vocês, para mim não vai ter acabado. Por causa do meu estado, eu vou ter que ficar de quarentena ou até desenvolverem um remédio que debele esse mal, ou até criarem a vacina, que uma vez vacinando a gente, nós estamos livres dessa preocupação. Até a próxima. Até a próxima, porque da minha idade para frente tudo é até a próxima. E eu tenho total consciência disso. E eu me regozijo da minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte no espírito, na lucidez e na consciência. Então eu ia dizendo que porque eu ando muito cansado atendendo tanta gente, tive uma ideia de usar essas videoconferências do Zoom, dessa sala do Zoom, e criar Zoom íntimo com Caio, Zoom íntimo com Caio. E aonde quem quiser, eu vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, mas eu vou fazer também essa sala para atendimento emergencial de pessoas que estão em estado aflitivo ou com grandes dúvidas. Então, se você quiser aqui, nessa live, aqui na minha bio, no Stories, você vai encontrar, tanto quanto você vai encontrar no Facebook, você vai encontrar nas plataformas todas, no YouTube, em todo lugar. Você pode entrar, clicar, se você deseja ter esse encontro. Vai ser 1 hora por vez, por encontro. 50 pessoas juntas, cada uma vai ter chance de perguntar e você vai ser informado qual é o dia da sua pergunta. Isso vai de segunda a sexta. E aí a gente abre para um outro grupo entrar, outro grupo entrar, outro grupo entrar. Você entendeu? Então Deus te abençoe muito, 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 e que o Senhor Jesus te guarde, e que Ele abençoe todo mundo que você está mencionando aqui. Tem alguém fixado no Silas Malafaia. Você já o perdoou? Eu nunca não o perdoei. Ele é um ser perdoado no meu coração. Ele e o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um beijo para cada um de vocês e vamos ficar firmes no Evangelho.